Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 4. O capítulo 4, ele fala sobre a mulher samaritana no poço de Jacó, o encontro desta mulher com Jesus. Eu já fiz 2 vídeos e agora vou fazer mais um vídeo baseado nesta passagem. Eu já expus até o versículo 19 e hoje estarei dando prosseguimento a partir do versículo 20. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a minha Bíblia com vocês. Pronto, está aí. Está aí a Bíblia, uma versão em grego e a outra em português. E do lado direito, um dicionário, um léxico de grego. Olha o que diz aí o 20. Lembrando que Jesus ele estava na região da Judéia, ele sai da Judéia e vai em direção à região da Galileia. E ele resolveu passar pelo território samaritano. E ao passar, eles tiveram fome, com certeza, isso por volta do meio-dia, e Jesus para ali, próximo ao poço de Jacó, e os discípulos vão até a aldeia comprar alimentos. Quando Jesus estava ali, aguardando o retorno dos discípulos com o alimento, eis que vem uma mulher tirar água. E Jesus começa um diálogo com esta mulher ao pedi-la água. E esse diálogo vai longe. Nós estamos ainda falando a respeito desse diálogo. Primeiramente, lembrando que a mulher, ela diz que Jesus era um judeu. Olha, como tu, sendo judeu, me pedes de beber? Ou seja, no primeiro momento ela chega à conclusão que ali estava simplesmente um homem judeu. Eles começaram a conversar, Jesus disse mais algumas coisas e no versículo 19, o último versículo que nós meditamos, ela chega à conclusão que ele é um profeta. Olha, vejo que tu és profeta. De um simples homem judeu, agora esta mulher, ela chega à conclusão que ele é um profeta. E vamos no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então veja que esta mulher, ela tinha uma noção da Bíblia. Bíblia porque é o termo grego para nós hoje, mas ela tinha noção da Torá, a escritura judaica, porque ela diz o seguinte, olha, nossos pais, com certeza ela era descendente das 10 tribos de Israel que ficaram na região do norte. Eu já falei isso em outros vídeos. Qual a origem do povo samaritano? Eu tenho uma playlist aí, é só você procurar os vídeos anteriores aí. São 2 vídeos a respeito da samaritana. Então você dá uma olhadinha aí que vai falar. Eu estarei, nesse vídeo falando a respeito da origem dos samaritanos. Então ela sabia da origem dela e tinha conhecimento a respeito da palavra de Deus. E ela diz o seguinte, olha, nossos pais
adoraram neste monte. Qual que era o monte? Gerizim. Existiam 2 montes ali. Ou melhor, existe até hoje 2 montes. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte das Bênçãos e o Monte das Maldições. Onde era proferida as bênçãos, onde era proferida as maldições. E ela diz o seguinte: nossos pais, eles dizem que nós devemos, eles adoraram neste monte e dizem que nós devemos adorar aqui. Olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Porque quando houve a divisão das tribos, eles ergueram um lugar de adoração ali no Monte Gerizim e disseram que o correto era adorar ali, inclusive altares a deuses estranhos. Então criou uma rivalidade. As 10 tribos do norte parece que não queria permitir que os judeus do norte fossem até Jerusalém. Então criou uma rivalidade. Nossos pais, eles adoraram aqui neste monte e vocês judeus dizem que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Então ela tinha uma noção do que é a adoração. Até porque, se você der uma lida lá em Deuteronômio, mas o lugar do Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vereis. Ele está dizendo algo a respeito do lugar de adoração, o tabernáculo, este lugar. Tem outro lugar também, lá em Deuteronômio também diz o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Com certeza está dizendo aqui a respeito do local de culto, que era o templo. E o templo estava em Jerusalém. Por isso que os judeus diziam que o local correto é Jerusalém. E sempre foi Jerusalém. Só que o negócio agora está mudando. E adorar aqui, a palavra grega adorar, tanto o proskinel aqui, no início do versículo, o termo grego é proskinel. Proskinel é a ideia de beijar a mão, em sinal de reverência. No Novo Testamento, pelo ajoelhar-se ou prostrar, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Então, o proskinel é o sentido de ajoelhar, de inclinar-se, de prestar reverência. E da ideia de adoração. É a posição de adoração. E eles, olha, nossos pais, eles adoravam neste monte. E vocês, em Jerusalém. E Jesus diz aí no 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então, veja que, como eu já disse em vídeos anteriores, que tudo apontava para Jesus, inclusive o templo em si. O templo apontava para Jesus. E o próprio Jesus um dia disse: olha, destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Mas ele falava do seu corpo. E lá nesse mesmo Evangelho, capítulo 1, versículo 12, 9, por ali, diz que ele habitou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós, dando a ideia de que Jesus é o próprio templo, é o próprio local de adoração, é a ele que nós devemos adorar.
Nós devemos estar nele para que Deus receba a nossa adoração. Por isso que ele falou assim, olha, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ao 22. Mas vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era um judeu. E somente em Cristo que há salvação. Pois foi através do povo judeu é que nasceu Jesus. E Jesus, sendo judeu, ele foi o Salvador do mundo. Por isso que a salvação vem dos judeus. Foi deles que originou o Mashiach, o Salvador do mundo. Então, lá em Hebreus 7,14, assim, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Está falando sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Mas ele informa aí que o nosso Senhor Jesus, ele procedeu da tribo de Judá, que era um judeu. Inclusive, o nome judeus é originado de Judá. As duas tribos que ficaram no sul, Judá e Benjamim. E aí originou-se o termo Judá. Judaios em grego, pertencente à nação dos judeus. E outra coisa é que o termo salvação é soteria. Soteria é a ideia de livramento, preservação, a ideia de salvar, de livrar alguém de um perigo iminente, salvação futura. Vamos para o 23. Mas vem a hora, e já chegou. Tanto lá em cima, no versículo 21, hora, é hora mesmo, o termo grego é hora. Hora é certo tempo definido, estação fixada pela lei natural, ou seja, um tempo definido. Chegou esse tempo, mas vem a hora, ou seja, chegou o tempo, está chegando o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros, a palavra verdadeiros aí grega, aletinos aí, é um adjetivo nominativo plural masculino, quer dizer que tem não apenas o nome do objetivo em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos ou significado da ideia, ou seja, aquilo que é a realidade, o que é perfeito, é o oposto do imperfeito, é o verídico, é o verdadeiro, é o sincero, é aquilo que é o contrário, é o contraste de imperfeito, ou melhor, o contrário de imperfeito. Olha, chegou em que os verdadeiros adoradores, o adorador sincero, adorarão ao Pai, olha aí, ao Pai, proskinel de novo, em espírito, e aqui o termo é pneuma. O pneuma, ele pode ser tanto se referindo ao Espírito Santo como ao Espírito do homem. Neste caso aqui, é o Espírito humano, em espírito e em verdade. Aí aqui a palavra grega é aletheia. O verdadeiros aqui é aletinos, que tem a mesma raiz. Aletheia dá ideia de aquilo que é verdade, verdadeiro,
sincero, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja que Deus está procurando pessoas que o adorem com sinceridade. Não se dobre diante de qualquer outra coisa, a não ser diante da sua pessoa, o Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel, muitas vezes, eles se inclinavam diante de coisas que não era Deus. Claro que eles tinham sido curados da idolatria, mas agora eles estavam se inclinando diante do dinheiro, do formalismo, de uma adoração falsa, de uma adoração hipócrita. Eles amavam mais a Mamon, o dinheiro, do que a Deus. 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele diz o seguinte, que Deus é Espírito e importa, ou seja, importar aí é um termo grego que é dei, que dá a ideia de seguinte, que é necessário, que é correto, próprio, é correto e próprio, ou seja, a maneira correta de adorar é em espírito e em verdade. Olha, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O 25, olha o que diz. Eu sei, respondeu a mulher. Interessante, eu sei disso. Então essa mulher era uma conhecedora das Escrituras. Eu sei disso, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ou seja, ela tinha ideia de que quando o Messias viesse, esse Messias esclareceria para eles onde era o lugar da adoração, como é que se deveria adorar. Eu sei que vai vir o Messias, eu sei disso, o Messias está para vir, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, com certeza até mesmo o lugar de adoração, porque ela tinha dúvidas a respeito do local correto de adoração. Ela sabia o lugar de adorar, claro, ela tinha como referência 2 lugares, Jerusalém e Samaria, Monte Gerizim. Mas ela tinha dúvida, olha, os samaritanos dizem que é aqui, vocês judeus em Jerusalém. Eu sei o que é adoração, mas e agora? Como é que se adora? Por isso que ela falou, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Quando Cristo, chamado Cristo, olha aí, Messias, chamado Cristo, e aqui o termo Messias, que vem da palavra Mashiach, é ungido, chamado Cristo, que é o termo grego Christos. Christos é ungido também, é um adjetivo. As duas, interessante é que Mashiach, a primeira palavra aí, é um substantivo masculino, quer dizer ungido, chamado Cristo. E o Cristo aqui é um adjetivo, um é substantivo e o outro é adjetivo. O adjetivo também significa ungido, que é Christos. Ele, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou que falo contigo. Nesse exato momento, Jesus declara para aquela mulher que ele era o Messias. Eu sou, disse, eu sou
o que falo contigo. Deixa eu ver quantos minutos. Já tem 20 minutos, falta 5 minutos para eu encerrar aqui. Eu sou o que falo contigo. Interessante é que parece que o diálogo iria continuar. Mas quando Jesus declara isso, eu sou o que falo contigo, nesse ponto, ou seja, que ponto é? Nesse ponto da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, os seus discípulos chegaram e interromperam a conversa. Interessante. Olha, nesse ponto, aí tem duas, ou melhor, nesse ponto aí é composto de 3 palavras gregas, kai, epi, totó. Essas 3 palavras aqui. É uma conjunção, uma preposição e depois é um pronome demonstrativo dativo singular masculino, que é o totó. Toto, esta palavrinha aqui que eu estou passando a mão por cima. Isso aqui é um pronome demonstrativo dativo singular masculino. E o epi é uma preposição. E essa primeira palavrinha aqui, o kai, é uma conjunção, uma partícula conjuntiva. Está ligando o versículo anterior, ou a fala anterior, porque a Bíblia, quando foi escrita, ela não tinha versículos nem capítulos, era escrito direto. E aqui está ligando este relato aqui com a fala anterior. Então, nesse ponto, ou seja, kai epitoto, neste ponto, ou seja, kai é i, o epi é sobre, em cima, e o outro é este, ou seja, eles estão dizendo, neste ponto, nesse exato momento, chegaram os seus discípulos, os seus matetes, os seus aprendizes, pupilos, alunos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. E o termo mulher aí é gunê. Gunê é a ideia de mulher de qualquer idade, seja virgem, casada ou viúva, uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Aí o escritor, que é João, ele diz o seguinte: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Então, os discípulos chegam no exato momento em que Jesus declara para aquela mulher que ele é o Messias prometido, o Cristo, o ungido. Porque ela diz, olha, eu sei muito bem que há de vir o Messias, e ele vai nos indicar o local de adoração. E aí, neste exato momento da fala, e ela diz, olha, ele nos anunciará todas as coisas. Então, neste exato momento que Jesus declara, ela faz declaração que eu sou o que falo contigo. Ela, a mulher, ela deixou o cântaro e foi para a cidade. Então ela deixa o seu cântaro, o cântaro de água, aí o rudria, vasilhame para guardar água, o termo é rudria, e foi à cidade de Sicar, polis, a palavra grega para a cidade é polis, e disse àqueles homens. Então ela foi anunciar aos homens da cidade quem ela tinha encontrado. E ela agora está chegando à conclusão que aquele homem realmente era o Messias. E é isto que nós vamos ver
no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando a respeito do encontro dos moradores da cidade de Sicar com a pessoa de Jesus. Vai ser um encontro lindo, maravilhoso. Jesus vai ficar ali alguns dias. Ele não vai realizar nenhum milagre, mas as pessoas vão crer na pessoa de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.